Como eu consegui a minha primeira vaga como mecânico de aeronaves no exterior? Meu nome é Péricles Alexandre, eu sou mecânico de aeronaves, engenheiro eletricista e atualmente trabalho no Oriente Médio, mais especificamente nos Emirados Árabes. E a primeira proposta, a primeira oportunidade que eu tive e o primeiro contato com o exterior foi uma vaga do Kuwait, que eu apliquei para essa vaga, fiz todo o processo, mandei toda a documentação, tirei passaporte especialmente para essa vaga, inclusive. E depois de algum tempo, depois de um mês, se eu não me engano, eu recebi a devolutiva de que os critérios para aquela vaga haviam mudado. Antes disso, né, para preencher essa vaga, a minha licença serviria, a licença ICAO, ANAC, serviria como pré-requisito e depois mudou para EASA. Na época teve um colega que foi para essa vaga, acho que uma semana antes de eu ter feito a entrevista, e eu fiquei com aquela sensação, né? Eu falei, caramba, quase foi. E não foi. Mas eu coloquei o joelho no chão, pedi a Deus para que, se fosse da vontade dele, se fosse bom para mim, que desse certo aquela vaga. E no final, quando não deu certo, eu fiz a mesma coisa. Voltei a agradecer a Deus por não ter ido e pedi a Deus que me iluminasse e guiasse meus caminhos até a próxima vaga. Depois de algum tempo, eu recebi uma proposta da Arábia Saudita. Recusei a primeira vez, estava estudando para concurso ainda, não queria sair do foco naquele momento. A proposta também não era boa o suficiente naquela ocasião. E aí eu recusei, continuei estudando e mais pra frente eu aceitei depois a mesma vaga que veio aparecer novamente no meu caminho e aí graças a Deus já tinha uma condição melhor. Eu também já estava em outro momento e naquele momento foi muito importante para mim, para minha família, enfim, para minha carreira como um todo. Então eu quero explicar um pouco de como é esse processo. No Brasil, nós estamos acostumados a empresa entrar em contato e fazer todo o processo de entrevista, currículo, triagens, enfim. A própria empresa, na maioria das vezes, é encarregada de fazer isso. No exterior, geralmente é um pouco diferente. Existem os intermediadores. Então, esse intermediador, ele pode ser a empresa que vai te contratar para você trabalhar no exterior, ou ele pode simplesmente ser a pessoa, o profissional ali que faz a entrevista e encaminha os currículos aprovados para depois fazer uma entrevista com a empresa propriamente dita. Eu já trabalhei nos 2 regimes, né, a primeira vez uma empresa me contratou para poder trabalhar em uma outra empresa, e da segunda vez eu já fiz a entrevista diretamente com a empresa. Os processos basicamente são os mesmos, então primeiro avalia-se se você tem a experiência exigida para aquela vaga, então se a aeronave, no meu caso, por exemplo, era o H145, então era pedido uma experiência mínima na aviação, no geral, e uma experiência mínima naquele tipo de aeronaves e aeronaves semelhantes. Feito isso, no seu currículo, consideramos agora que ele já passou por esse primeiro processo, você preencheu esses requisitos. Depois disso é feita a entrevista, então o entrevistador liga para você e vai marcar uma entrevista, uma videochamada. E eu já participei de algumas videochamadas que foi em questão de 5 minutos. Eu mandei o currículo, depois de 5 minutos a moça me respondeu, falou: "Posso te ligar em 10 minutos pra gente conversar?" Eu falei: "Não, tudo bem". Então é importante que você esteja preparado, né, com inglês o suficiente para passar na entrevista e que também esteja dominando os conceitos daquela aeronave. Depois disso, você passou pelo processo de entrevista, vai ser feita uma nova entrevista. E isso vai depender se você está no primeiro grupo de pessoas que estão numa empresa intermediária ou se você já está falando diretamente com a empresa que vai te contratar. Mas geralmente nos 2 casos vai acontecer uma outra entrevista, porque o recrutador vai te levar para uma próxima fase onde você vai passar pela entrevista técnica. Então na entrevista técnica, você vai conversar com gestores, com técnicos, com supervisores, com leads, enfim, essas pessoas vão te perguntar especificamente daquela aeronave. No primeiro caso, quando eu fiz essa entrevista, já, se eu não me engano, tinham 3 pessoas me perguntando algumas coisas sobre a aeronave. No segundo caso foi um pouco mais puxado, que eram 5 pessoas no total, e aí cada um perguntou lá o que achava interessante, e graças a Deus deu certo, eu consegui responder tudo. Depois desse processo,
Quando você é aprovado, aí a empresa já vai entrar em contato com você, te fazer a oferta, vai te explicar como funciona, como que é todo o processo. É importante também que você tenha em mente todas as dúvidas que você tem, se esse contrato aceita a sua família ou não, se eles te dão moradia, se você tem que pagar por sua conta, qual que é o salário, que também é muito importante. É muito importante, inclusive, saber qual que é a moeda que vão te pagar. Eu já ouvi um caso de uma pessoa que acordou um determinado salário e depois viu que não era a moeda que ele imaginava e aquele valor acabou se tornando muito inferior ao que era esperado. Então todos esses detalhes aí devem ser bem acertados, né? A passagem, como que vai ser, se você vai pagar do seu bolso, se a empresa vai te reembolsar, se quando acabar o contrato, se você vai voltar com a passagem da empresa ou se você tem que voltar com a passagem do seu bolso, enfim, tudo isso é importante deixar muito bem alinhado, porque o que está escrito você consegue cobrar depois e o que não está escrito, infelizmente, acaba que, né, o vento leva e você não consegue depois fazer jus àquilo que foi conversado antes. Às vezes o recrutador muda, você pode começar tratando com uma pessoa, entrou na empresa e viu que aquela pessoa nem trabalha mais na empresa, então muitas vezes o que você simplesmente conversa ali pode não conseguir cobrar depois se não tiver escrito. Esclarecendo melhor como eu já vi acontecer essa questão da contratação e o vínculo entre empresas terceirizadas e empresas diretamente. Então, basicamente, pode acontecer de a empresa terceirizada entrar em contato para fazer a entrevista e o seu vínculo contratual ser com essa empresa. Também pode acontecer de a empresa terceirizada entrar em contato somente para fazer entrevista e o seu vínculo contratual vai ser com a empresa que está ali contratando, que é a dona da vaga, né, digamos assim. E na terceira opção é quando a empresa propriamente dita faz o processo de entrevista e te contrata diretamente. Eu já participei de processos, né, nessas três modalidades e o que muda mesmo de caso a caso é você saber com quem é o seu vínculo contratual, para saber como vai ser feito, de quem você vai cobrar, quais são as responsabilidades de cada um naquele processo, né, para você estar aí bem informado e decidir com todas essas informações à mão, né? Eu acho que isso é o mais importante, você saber tratar de uma forma que depois você não fique se perguntando: "Ah, poxa, mas ninguém me falou isso, eu não sabia que funcionava assim", né, de um jeito ou de outro. Então é importante que você tenha todas essas informações antes de dar sequência, né, que é importante deixar que a razão fale mais alto do que a emoção, do que a ansiedade para preencher a primeira vaga. Outra coisa importante também que é diferente no exterior, quando a gente compara ao Brasil, é a questão das leis trabalhistas. Não é diferente quando a gente pensa muitas vezes em carga de trabalho, em carga horária, em folga, etc. Pode mudar, sim, com certeza. Mas nos dois países que eu trabalhei não era diferente, né? Tanto na Arábia Saudita quanto nos Emirados Árabes, não, isso não era muito diferente. Mas é importante saber que no exterior, geralmente, os vínculos são contratuais. No Brasil, a gente tem um certo preconceito, ah, poxa, contrato é por um tempo determinado, né? E nós estamos mais acostumados com o trabalho com vínculo contínuo, digamos assim, né? E no exterior, não. A maioria dos contratos, elas estão atreladas ao período do seu visto. Então, na Arábia Saudita, por exemplo, o período do visto é de 1 ano. Não significa que a empresa vai te dispensar depois de 1 ano, mas a cada uma vez por ano, né, contando ali do início do seu contrato, você vai precisar fazer de novo o processo de renovação do visto e do contrato, consequentemente, por mais 1 ano. Então, cada lugar vai ter a sua forma, eu digo, cada lugar, eu quero dizer, cada país, né, cada legislação vai ter a sua forma de tratar isso. E nos Emirados Árabes, por exemplo, são 2 anos. Então, cada lugar tem essa peculiaridade, é importante você saber, né, e também saber que não é porque o contrato é de 1 ano, de 2 anos, que a empresa vai romper o vínculo com você depois disso. Alguns contratos já são explicitamente temporários, então você já vai saber ali que é por um determinado período de tempo, e outros
como estão atrelados ao visto, eles serão temporários, mas com uma chance muito grande de continuar renovando-se indefinidamente. Feito isso, você já vai marcar o seu processo de imigração, como que vai acontecer, quando você vai. Geralmente as empresas já te dão a passagem para você poder ir. No meu caso foi assim, né, nas 2 empresas onde eu já trabalhei, no exterior, e eles me mandaram a passagem com a data e tudo certinho. Quando eu cheguei lá, tanto na Arábia Saudita quanto aqui no Oriente Médio, a empresa vai fazer para você a apresentação de como que funciona, como que é a cultura do país, todo aquele processo de integração que a gente tem no Brasil, mais algumas coisas que vão falar especificamente sobre a cultura local, sobre os procedimentos internos da empresa e algum procedimento peculiar ali que eles tiverem. Basicamente, nesse ponto você já está trabalhando, já vai começar a trabalhar ali com seus colegas e vai começar a exercer a sua profissão como mecânico de aeronaves. Obviamente, em todo esse processo, seu nível de inglês tem que ser o mínimo necessário para conversar, para entender, para falar. Os seus aspectos, falando de aspectos técnicos também, né? Considerando aí que você já conseguiu passar na entrevista, já conseguiu ser aprovado em mais essa etapa. E geralmente o processo é feito dessa forma: primeiro contato, entrevista rápida com o recrutador, depois entrevista técnica, junto ali com gerentes, supervisores, técnicos da área, e depois disso você já vai discutir ali a sua proposta, como que vai ser, como não vai ser, se você foi aprovado ou não. Pode acontecer como aconteceu no meu caso, né, de mudar o critério, simplesmente. E no meu caso eu acredito muito que Deus age na minha vida e eu peço sempre a Ele, né, que me oriente pelos melhores caminhos, e hoje eu vejo que da forma que aconteceu foi melhor. Foi bom pra mim, foi bom pra minha família também. E, e é isso, geralmente os critérios já são bem determinados, estabelecidos naquela vaga, né? Então, às vezes não adianta muito você mandar um currículo para uma vaga que não vai, que que exige talvez uma nacionalidade, ou às vezes exige uma determinada habilitação que você não tem. Isso não funciona. Às vezes a gente acha que sim, depois eu vou mandar e ver o que acontece, e na aviação não é bem por aí. Então é importante olhar, analisar os critérios, analisar o país, ver se você concorda com tudo aquilo ali, deixar tudo bem combinado e também avaliar todas as variáveis, tudo que pode ser importante para você naquele momento, e ao longo do tempo também, às vezes a gente está empolgado e quer simplesmente aceitar, já se imagina trabalhando ali em um ambiente diferente e esquece de alguns detalhes. Então é importante você se atentar ao máximo de coisas possíveis, não hesitar em perguntar, em saber o máximo de informações, ler o contrato direitinho, ver o que que tá, o que que não tá, se é daquele jeito se é, de acordo com o que foi combinado na conversa que você teve ali antes, né, para que tudo saia da melhor maneira possível. Bom, essa foi a minha experiência, graças a Deus. Já participei de outras entrevistas também, de outros processos, né, não foge muito disso que eu compartilhei com vocês. E para mim o mais importante é estar preparado, ver se a sua experiência casa ali com o que está sendo pedido, ter confiança quando for falar, saber, né, sobre a aeronave que você vai ser, sobre a qual você vai ser entrevistado, para que dê tudo certo e, assim como eu, você também consiga a sua primeira vaga aí e, consequentemente, outras vagas também. Tenho vários colegas trabalhando no exterior e que passaram pelo mesmo processo, né? Então, assim como foi possível para nós, também é para você. É óbvio que nada cai do céu, né? Precisamos correr atrás de tudo e fazer a nossa parte muito bem feito. O resto a gente dobra o joelho e pede a Deus para guiar os nossos passos. E assim como eu, não fique aborrecido, né, se vierem alguns nãos aí no meio do caminho. Eu tenho certeza que Deus prepara o melhor para cada um de nós, né? Para mim e para vocês também. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A gente faz questão aí de responder e compartilhar um pouco mais aí sobre essa jornada. Se você está gostando do vídeo, do nosso conteúdo até aqui. Cara, eu falei. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com quem vai gostar desse tipo de conteúdo e se inscrever no nosso canal.
Se possível, também deixe seu comentário aí que a gente vai responder e tirar as dúvidas aí da galera. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e honra e glória a Cristo invicto. Abraço.